Fala galera, a gente vai aqui iniciar a correção, deixa eu aparecer aqui já para vocês. A gente tem aqui a questãozinha, as questões na realidade da prova da UES, tá certo? Uma prova que eu costumo dizer sempre que é importante a gente analisar ela por vários fatores, né? E um dos fatores que eu gosto de sempre deixar claro é a questão mesmo da dificuldade por conta dos assuntos que foram escolhidos para cair nessas 10 questões. E aí, quando a gente sempre compara com os assuntos de outros vestibulares, principalmente o Enem, a gente vê uma distância muito grande, né, dos assuntos nesse sentido, porque são assuntos específicos. E aí a gente vai resolver aqui as nossas 10 questões, começando aí por essa questão 13, que foi uma das questões tranquilas da prova, tá certo? A questão 13 falava aí o seguinte, ó, se R é o conjunto dos números reais, as funções que vão dos reais nos reais, e ela é definida por essa função que ele trouxe aí no texto, né? E aí então podemos afirmar corretamente que o valor máximo e o valor mínimo dessa função é respectivamente quanto. E aí, pessoal, a gente tinha que se ligar que toda vez que a gente tem uma função trigonométrica do tipo seno, que foi o caso aqui, ó, seno de 2x menos π sobre 3. Toda vez que você tiver uma questãozinha trazendo máximo e mínimo de função seno ou cosseno, você substitui essa parte que eu coloquei aí por 1 e por menos 1. Então, já como ele queria os dois, né? Então era bem tranquilo. Então você fazia, ó, 1 menos 2 vezes. Aí, como eu estou dizendo para vocês, né? Ó, substitui por 1. E na outra parte você fazia 1 menos 2 vezes menos 1, tá certo? Que são os valores máximos e mínimos do seno. E era basicamente só isso e você resolver, tá certo? Isso aqui, quando a gente resolve, vai dar menos 1. E essa parte aqui, quando a gente resolve, dá 3. O gabarito aqui dessa primeira questãozinha era exatamente o item A. Questão aí tranquila da OS, questão 13 da prova, tá certo? Então, fica a resolução, substitui por 1 e por menos 1. Na questão 14, ele me dava 4 sentenças para você analisar cada uma delas. E ele me deu aí, ó, 4 equações. A primeira, ó, f de x igual a x ao quadrado. A segunda, g de x igual a 2 elevado a x. H de x, a função seno de x. E a função kx é a função cosseno, certo? E aí ele perguntava quantas, né, afirmações são verdadeiras dessas 4. Então a gente vai analisar aqui uma por uma. A primeira diz aí, ó, que se representarmos graficamente as funções f e g, então vamos desenhar aqui elas, tá certo? Ó, então a f e g, vou colocar aqui, faz o plano cartesiano, aqui ó, x, y, e aí ó, a função f é uma função do segundo grau que ela tem um movimento, né, de uma parábola. É mais ou menos assim, ó, passando pela origem, funçãozinha com cavidade para cima, x ao quadrado, essa é a função f. A função g é uma função exponencial. E essa exponencial é uma exponencial positiva. Então ela tem que fazer esse movimento aqui, ó, mais ou menos assim, tá certo? Ó. Assim, e depois ela sobe fazendo essa estruturazinha que eu fiz aí, ó. E ele está dizendo que essas duas funções, elas possuem, ó, verificamos que seus gráficos possuem exatamente 3 pontos de interseção. Tá aqui o primeiro ponto, ó. Aqui o segundo ponto e aqui o terceiro ponto. Elas se cruzam em 3 locais diferentes. Então a primeira aqui, ó, ela tá verdadeira, tá certo? Ó. Segunda, as funções h e k, que são as funções trigonométricas, são periódicas e tem períodos de π e 2π. Falso, tá, gente? A função seno e a função cosseno, ambas elas têm parte período, né? A parte do período, ela sempre é 2π, tá certo? Então, essa daqui, ela é falsa. A segunda afirmação. Ambas têm o período 2π, não é só π e outra 2π, não. As duas são 2π, ou seja, elas modificam a cada 360 graus. E aí a próxima, ele diz assim, ó, a função Q é uma função par. É isso que ele coloca aí pra gente. Pra gente saber se uma função é par, a função Q é essa daqui, né, ó. Cadê a funçãozinha aqui? Função H, tá aqui, eu esqueci de anotar aqui a outra, né? Vamos aqui colocar a outra.
que em função de x é a função log na base 2 e aqui em cima x ao quadrado mais 1. Natan, como é que eu sei que essa função ela é par, uma função par? É quando você substitui o x por algum número negativo e aí quando você resolve ela dá um número positivo. Então isso diz que ela é uma função par. É uma das maneiras, né, de você testar. Então como é que eu faço o teste? Se eu substituir aqui, ó, menos 1, eu vou ter log, base 2, né? Ó, menos 1 ao quadrado mais 1. Aí você tem aqui exatamente o que? Log na base 2. E aí a gente tem, ó, menos 1 ao quadrado é 1, né? 1 mais 1 vai dar 2. E quanto é log de 2 na base 2? É 1. Ou seja, quando eu escolhi um número negativo para o valor do x, o meu resultado deu um valor positivo. Isso confere um argumento para dizer que ela é uma função par, certo? A terceira aí ela é verdadeira. E a quarta diz: se você pegar o menor número conjunto da imagem da função composta g bola f, ou seja, a f dentro da g, você vai pegar essa funçãozinha aqui, ó, e colocar no x da g. Quando eu fizer isso, ó, vai ficar assim, ó, g bola f é igual a 2 elevado a x. Aí no lugar da x eu coloco o quê? Ó, x ao quadrado. Ele diz que o menor valor que essa função pode ter, né, o valor imagem, né, lembrando o valor imagem é o valor de y, é igual a 1. E isso é verdade, pessoal. Por quê? Porque quando o x for zero, se o x for zero, o que a gente vai ter? Ó? A gente vai ter, ó, 2 elevado a 0 elevado a 2. 0 elevado a 2 é 0. E quanto é 2 elevado a 0? É igual a 1. Então, o menor valor possível dessa função, quando a gente coloca o menor valor, seria o x igual a 0, né? E aí, quando eu jogo essa informaçãozinha, a resposta é 1. E essa é a menor resposta possível. Então, isso aqui também é verdadeira, tá certo? Então, quantas verdadeiras? A gente tem 3 verdadeiras. O gabarito aqui pra gente é o item D, tá certo? Questãozinha aí 14. Como eu sempre digo para vocês, questões desse tipo aqui demoram um pouquinho, né? Então, era necessário o aluno até mesmo verificar qual prioridade ele deveria usar, né, para resolver essa questão aqui depois e tal, né? Tenta ganhar tempo com as outras questões para no final você ter exatamente uma análisezinha dessa daí com mais cautela, digamos assim, tá certo? Questão 15. Essa questão aqui é uma questão bem interessante, que fala o seguinte, ó, se os pontos 3, 5, 1 e 2, 5 e 3 e PQ, que são os vértices aí, ó, no sistema de coordenadas cartesianas usual, vértice de um paralelogramo, cuja diagonal KN é um diâmetro de uma circunferência que tem esse formato. Então, qual é a soma de A mais B mais C? Então, primeira coisa que você vai fazer, sugestão, desenha. Faz aqui, ó, plano cartesiano. Marca os pontos, ó. Primeiro ponto, 3, 5, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Então, primeiro pontinho aqui, ó. 3 e 5 é o ponto L. Segundo ponto, 1 e 2. 1, 2. Aqui, ó. É o ponto K. 5 e 3. 4 e 5. E 3 aqui, mais ou menos aqui, ó. Nessa altura. Aqui é o ponto M. E ele disse que isso aí formava um paralelogramo. Natan, o que ele falou depois? Vamos ligar logo aqui, ó. Ligando daqui para cá, daqui para cá. E se é um paralelogramo, ele tem que ter essa estruturazinha assim, ó. É mais ou menos essa estrutura em que aqui seria esse vértice N que ele citou aí no texto, tá? E aí ele colocou o quê, ó? A diagonal KN, essa diagonalzinha aqui, ó. Diagonal zona, na realidade, né? Ela é o diâmetro de uma circunferência. Então, qual é a soma de A mais B mais C, já que ele deu aí o formato da equação da circunferência? Aí, olha o detalhe, ó. Veja que as diagonais de um paralelogramo se interceptam em seus pontos médios. Então, ó, quando eu faço aqui a outra diagonal, eu vejo aqui, ó, o ponto médio. Então, esse ponto médio é exatamente o quê? Se KN é o diâmetro de uma circunferência, então é mais ou menos assim a circunferência, ó. Vou tentar fazer aqui para a gente ter uma noção de como é que seria
mais ou menos essa circunferência, ó, em que isso aqui é o diâmetro. Então, eu posso achar a localização desse ponto central fazendo o ponto médio entre L e M. Então, como é que eu faço o ponto médio? Pego as coordenadas do L, que é 3 e 5, com as coordenadas do M, que é 5 e 3, e faz a média aritmética desses pontos. Fazendo aqui a média, ó. Botar assim, ponto médio. Vou fazer logo aqui no cantinho, né? Colocar logo a resposta, ó. 3 mais 5, 8. 8 dividido para 2, 4. 5 mais 3 é 8. 8 dividido para 2, 4. Então, esse pontinho aqui tem coordenada 4 e 4. Então, eu já sei o centro da circunferência, que é coordenada 4 e 4. A gente já tem essa informaçãozinha aqui, tá certo? Mas se você tem a coordenada do centro, eu consigo achar o raio calculando a distância do centro para um dos extremos. E aí, como eu não tenho esse extremo N, né? Ele não deu a localização, né? O ponto, ele chamou de P, Q aqui, ó. Mas eu tenho a coordenada K. Então, o raio, vou botar aqui, ó, o raio, ele vai ser exatamente o segmento que sai do centro, 4, 4, até o ponto K, que tem coordenada 1 e 2. Então eu faço ponto médio? Não, você calcula a distância desse centro para o ponto K para justamente descobrir quem é o raio, tá bom? Então a gente vai calcular a distância de pontos. Então fazendo aqui no cantinho, distância de pontos. Distância ao quadrado é a variação do x, então ó, 4 menos 1 ao quadrado, mais a variação do y, 4 menos 2 ao quadrado. Sempre a gente faz essa variação, x menos x, y menos y, tudo em quadrados, porque é um teorema de Pitágoras. Aqui a gente vai ter, ó, 3 ao quadrado e aqui 2 ao quadrado. Então, a gente vai ter 9 mais 4 dentro da raiz. Ou seja, a distância vale raiz de 13. Ou seja, o raio é raiz quadrada de 3. Tamanho, ó, essa linhazinha aqui, ó, ela vale raiz quadrada de 13, tá certo? Então, achei o raio. Toda vez que você tem o raio e você sabe o centro, a gente tem a equação. Fazendo o que, Natan? Aí vem agora o terceiro ponto da questão. Você vai fazer a equação reduzida da circunferência. Como é que a gente faz a equação reduzida? A gente pega isso aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Equação reduzida. Que é essa aqui, ó. X menos P ao quadrado. Y menos Q ao quadrado. Raio ao quadrado. Quem é esse P e quem é esse Q, Natan? É o do N? Não. Esse P e esse Q é o centro. P e Q é o centro. Na fórmula, tá bom? Que vai se encaixar aqui. Então ia ficar, ó, x menos 4, y menos 4, raiz de 13 ao quadrado. Tá certo? E agora você pega e desenvolve os parênteses. Por que, Natan? Porque a equação que ele me deu aqui, ó, é a equação que está igual a zero. Então, ó, desenvolvendo os parênteses. A gente tem aqui produto notável. Produto notável. E aqui no final, né, ó, tira a raiz quadrada, fica só 13. Organiza do jeitinho que ele pede lá no enunciado, ó. X ao quadrado mais y ao quadrado na frente. Depois o x, né? Depois o y. E por último o número solto. 16 mais 16, 32. 32 menos 13 vai dar um total aí de 19. 19. Certo? E igual a zero. Passei o 13 aqui para a esquerda, né? Ficou negativo. 32 menos 13, 19. Qual é a pergunta? Ele quer saber quem é A mais B mais C. Quem é o A? É quem está multiplicando o X. Quem é o B? É quem está multiplicando o Y. Quem é o C? É o número que está sozinho lá no final. Ó. Então, em outras palavras, ele quer saber quanto é isso daqui, ó. Certo? E a resposta disso aí vai dar 3. Gabarito aí pra gente. Letrinha B.
A questão, como eu disse para vocês, não é uma questão que envolvia um tempo, né, para a gente resolver essa questão. Então, não é uma questão fácil, porque a gente tem que analisar sempre o tanto de tempo que você vai levar numa questão. Então, não é uma questão fácil no sentido de rápida. Ela pode ser até o processo ser muito óbvio quando você vai montando os passos, passo a passo, né? Mas é uma questão que desgastaria ali um pouco o candidato. E tá aí a resolução. Espero que vocês tenham compreendido aí ela, tá certo? Vamos para a próxima questão. Questão 16, essa aqui bem tranquila e daria para a gente resolver numa boa, tá? Ó, que é dentro de um padrão. Esse tipo de questão é muito padronizada, já caiu em outros vestibulares. Atualmente, o Teatro São José, um grupo musical se apresenta diariamente. A presença do público se dá em função principalmente do preço do ingresso. A capacidade máxima do ingresso do teatro, né, é 800 pessoas, quando o ingresso é R$ 90. O comparecimento em média é de 300 pessoas. Então você tinha um total de 300 pessoas, quando o preço é R$ 90. Ah, Natan, mas são 800 espaços. Tudo bem, mas pessoas que compravam o ingresso, em média, eram 300. Dados estatísticos indicaram que para cada R$ 10 de redução, então, cada vez que eu dou um desconto de R$ 10, então é 10x, não é somente 10. A cada 10 que eu diminuo, o que acontece com o público? Ele aumenta 100 pessoas. E aí, ó, também não é só 100, é 100x, tá certo? Lembre-se, um aqui está se referindo à quantidade e o outro está se referindo a preço. Quantidade e preço. Toda vez que você tem essa informação de quantidade e preço, se você multiplica, nós temos aí o que nós chamamos de receita. A receita é o resultado dessa equação que eu acabei de montar para vocês, tá certo? Olha a pergunta. Conclui-se que a receita máxima, então vamos ter que desenvolver os parênteses, né? Então aqui, ó, chuveirinho ia ficar 27 mil, né? Que é justamente 300 vezes 90. Depois, 300 aqui vezes 10 vai dar menos 3 mil. Aqui vai ficar 9 mil, x, né? E o finalzinho aqui, ó, vai ficar menos 1000 x ao quadrado, certo? Organize, monta do jeitinho que a gente sabe que isso aqui é uma equação do segundo grau. A receita, bota logo o x para frente, ó, menos 1000x ao quadrado. Depois esses dois aqui, ó, 9.000 menos 3.000 é 6.000 positivo. E o final, 27.000. Tudo bem? Tá aí montado a equação. E a pergunta é, qual é o valor da receita? Olha aí, ó, máxima. Então, é uma equação do segundo grau em que a receita se refere ao y. Como é um y máximo, a gente chama isso aqui de y do vértice, que é justamente o quê? Menos delta sobre 4a. Você poderia aplicar delta e fazer isso aí tudo direitinho. Só que aqui, para ganhar tempo, eu vou fazer pelo x do vértice, tá bom? X do vértice. Eu vou pegar aqui para ficar mais fácil, tá certo? Ó, só para diminuir o trabalho. Eu vou dividir tudo por 1000. Quando eu divido tudo por 1000, ó, ele corta 3 zeros, ó. Corta 3 zeros. Ficou o quê? Ficou menos x ao quadrado, 6x e 27. Lembre-se que eu estou reduzindo para ficar mais fácil. Se eu estou dividido por 1000, lá no final eu vou multiplicar por 1000 de novo. Quem é o x do vértice? É menos b sobre 2a. É o cálculo do x do vértice, né? Então vai ficar aqui, ó, menos 6 sobre 2a menos 1, né? Então aqui o x do vértice é 3. O x do vértice é 3. Aí você fala, Natan, o que eu faço agora? Tu pega esse 3 aqui, ó, e substitui na equação no x para achar o y, certo? Então, quando eu substituir, vou fazer aqui embaixo, ó, vai ficar o quê? Menos 3 ao quadrado mais 6 vezes 3 mais 27. É isso que a gente tem aqui, tá bom? Isso aqui dá menos 9, aqui dá 18, aqui dá 27. Menos 9 mais 18, 9. E 27 mais 9, 36. Isso aqui é o y do vértice, 36. Natan, é 36 o quê? 36 mil. Por quê? Porque eu não tinha reduzido, dividi aqui por 1000 aqui no início, ó. Então eu estou fazendo a modificação na equação original. Então, como eu fiz essa modificação,
o meu y ele está 1000 vezes reduzido. Como ele quer a resposta, então agora eu coloco 1000 vezes para cima, né? Para mais aí no caso, tá certo? Então seria esse detalhe que você deveria ter para resolver essa questão, para ganhar um pouquinho de tempo, né? Para não ter que fazer y do verso com aqueles números todos grandes, tá certo? Questãozinha 16. Essa daqui eu acho uma questão bacana e média, digamos assim. Média para fácil, tá certo? Não demoraria tanto se você, obviamente, já tem costume de resolver esse tipo de questão, que é bem comum, como eu disse para vocês, tá certo? Questão 17, vamos lá. Ele diz assim, questãozinha aí de PG, né? Uma progressão geométrica formada por 6 termos, os quais são números reais positivos. Aí, então, se é um APG, então a gente sabe, ó, primeiro termo é x, segundo termo é x vezes a razão, terceiro termo x razão ao quadrado, x razão cubo, x razão 4, x razão 5. Aí, ó, 6 termos formando um APG. Beleza? E aí ele diz aí na questão, vamos pegar aqui, ó, que a soma dos termos de ordem par, então, ó, esse mais esse, o segundo, o quarto e o sexto. Se você pegar eles, vou colocar aqui, ó, a soma deles é justamente 21. O que eu vou fazer aqui? Vou colocar em evidência. Xq em evidência é 1 mais Q2 mais Q4 igual a 21. Coloquei em evidência só para facilitar, certo? 1 mais Q2 mais Q4. Guarda essa informação. O que ele falou depois? A soma dos termos de ordem ímpar, ou seja, o primeiro mais o terceiro mais o quarto, mais o quinto, isso é 10,5. O que eu vou fazer? Colocar o x em evidência, vai ficar 1 mais Q2 mais Q4 igual a 10,5. Certinho? Foi o que a gente retirou aí de informação dessa situação. Quando eu isolo aqui, ó, quem é x então, Natão? Ou então eu posso fazer assim, ó, quem é esse parênteses? 1 mais Q2, melhor, né? Ó. 1 mais Q2 mais Q4 é 10,5 sobre x. Ó. Esse x estava multiplicando, passou para o outro lado dividindo. E aí eu pego essa informaçãozinha aqui e substituo exatamente aqui, ó. Então, substituindo, vou botar aqui, ó. Substituindo, o que a gente tem? Xq vezes o parêntese. Quem é o parêntese? 10,5 sobre x igual a 21. X daqui corta com x daqui. 10,5 passa para o outro lado dividindo. Isso aqui dá exatamente 2. Então a razão é 2. Certo? As razões aí, o que de razão, né? É justamente 2. Qual é a pergunta? Natan, ele quer saber qual é o segundo termo da minha PG. Qual é o segundo termo, Natan, da minha PG? O segundo termo é XQ, né? Ó. E aí, onde é que tem XQ? O XQ não está exatamente aqui, ó. Aí eu vou pegar essa informação. Vamos lá. Isso aqui é o que eu quero descobrir, tá bom? É o segundo termo. Ó, XQ, que é justamente o que eu quero. Ele é igual a esse parêntese. E esse parêntese agora eu sei que o Q é 2. Então vai ficar, ó. Eu vou botar logo 21 aqui, tá certo? Ó, 21 sobre o resultado desse parênteses, que é o quê? 1 mais 2 ao quadrado mais 2 elevado a 4. Tá certo? Isso aí vai dar 21, pessoal. Então vai ficar 21 sobre 21, que a resposta é 1. Então o gabarito aqui pra gente, ó. Letrinha B, clássica questão que o gabarito é 1, né? Na UES. A UES sempre gosta de colocar esses gabaritos saindo dessa forma, trazendo essa informaçãozinha aí para você. Espero que você tenha compreendido, mas aqui era mais você saber isolar e equação, né? Isola, tipo sistema. Foi basicamente o que a gente utilizou aqui para resolver essa questão. Bacana? Questão 18. Ele traz aí ó, a listagem de quartetos numéricos apresentada a seguir, utilizando números inteiros positivos, foi elaborado segundo um padrão lógico. Aí ele me coloca essa sequência e pergunta lá no final, em cada linha o número do quarteto estão relacionados e possuem propriedades entre si.
Na linha 10, o valor da soma x mais y vale quanto? Natan, qual é o padrão? Muitos alunos, quando resolveram essa questão, disseram que o problema principal foi justamente encontrar o padrão. Natan, se eu sei o padrão, essa questão ela sai em segundos. Como eu não sei, passei vários minutos, né, analisando. E qual era o padrão? Vamos lá mostrar o padrão aqui para vocês. Olha a primeira linha, ó, que é 1, 3, 5 e 9. Olha qual era o padrão. Você está vendo que ele quer justamente achar o segundo e o terceiro termo, né? Então, o segundo e o terceiro termo, eles surgem dos que estão nas pontas, que nesse caso aqui é 1 e 9. Qual é o padrão para achar o segundo? Sempre é, para você achar, vou botar assim, ó, A2, que é o segundo termo, tá? Você sempre faz a média geométrica das pontas. Média geométrica é você multiplicar as pontas e no final tirar a raiz quadrada. Então, quando eu multiplico, ó, 1 vezes 9 é 9. Quanto é a raiz quadrada de 9? É 3. Aí dá esse cara aqui. Então, para achar o segundo termo, é a média geométrica. Certo? E para achar o terceiro termo, Natan? Para achar o terceiro termo, é só você somar e dividir para 2 os extremos. Ou seja, é uma média aritmética. Certo? Então, nas pontas, você pega as pontas, faz a média geométrica, acha o segundo termo. Você faz as pontas, a média aritmética. E aí você tem o terceiro termo, seria essa lógica aí. Em todas as linhas, obedece esse padrão. Então, lá no final, você está vendo aí, ó, que lá no final tem 10 e 40, né, nas pontas. Então, quem é o x? O x é a raiz quadrada do produto entre eles. Quando a gente faz isso aí, né, a gente vai ter raiz quadrada de 400, que é 20. Então, x é 20. E o y, Natan? O y é a média, que é só somar e dividir para 2, que dá 25. Ele queria o quê? Qual é o valor de x mais y? 20 mais 25 é 45. Gabarito letra D. A questãozinha que tinha que ter esse raciocínio, como eu coloquei aqui para vocês, né? Não é um negócio fácil de perceber, mas depois que você percebe a questão, ela sai em segundos, tá certo? Essa questão 18 aqui. 19, outra questão de geometria analítica que também leva um tempo. Questãozinha difícil, essa aqui acho que foi a questão mais difícil da prova, certo? Vou explicar aqui detalhe por detalhe para vocês. O que ele colocou aí pra gente, ó? Um projeto para a feira de ciências de uma escola é construir uma maquete de um parque público, que deverá ter uma fonte de água. O professor orientou que os alunos, utilizando o plano de sistema de coordenadas cartesianos, usual localizasse a fonte, que é o circuncentro. E aí, pessoal, você tinha que perceber já um detalhe. Ó. Toda vez que quando fala circuncentro, o circuncentro ele é justamente o quê? Você vai ter um círculo e dentro desse círculo um triângulo. Aleatório, tá? O circuncentro é exatamente o centro desse círculo que está por fora do triângulo. Mas, Natan, como é que eu acho o circuncentro de um triângulo? Basta você pegar a metade de cada lado. Então, aqui, ó, por exemplo, esse ladinho aqui, eu pego a metade e passo uma reta 90 graus. Tá certo? Natan, pega aqui a metade desse lado e passa uma reta 90 graus. Pega o outro lado, a metade desse lado, passa uma reta 90 graus. Tá vendo que as três retinhas se cruzaram exatamente aqui nesse centro? Então, isso é o circuncentro. É procurar a metade de cada lado e passar uma reta 90 graus. Em outras palavras, era isso que você tinha que falar. E o nome disso é calcular as mediatrizes. É o nome dessas retas aqui. Tá certo? E aí, o que foi que ele colocou para mim? Ó? Ele colocou aqui já o triângulo. Então, você, primeiramente, mais uma vez, ia fazer o plano cartesiano e ia marcar os pontos, só para facilitar, obviamente. Primeiro ponto, 2 e 0. Aqui, ó, 1, 2. Aqui é o primeiro ponto, ponto X. Menos 2 e 4. Menos 1, menos 2 e 4. 1, 2, 3, 4. Aqui, ó. Aqui é o segundo ponto. E o terceiro ponto é 2 e 10. O 2 e 10 está lá em cima. Lá em cima, lá em cima. Vou fazer aqui em cima mesmo. Tá certo? E isso aí forma um triângulo. Aqui, ó. Um triângulozão aqui. Lembrando que aqui a gente não está focando tanto no tamanho, na ordem
na lógica, né, digamos assim, das letrinhas, mas é mesmo só para a gente se ligar que aqui é o ponto X, aqui é o ponto Y, e lá em cima é o ponto Z, tá? Bom, Nathan, tu disse para mim que eu tenho que achar a metade de cada lado. Eu já sei que se essa retinha aqui, ó, ela tem 10 de altura, se ela tem 10 de altura, a metade do lado dela é exatamente em 5, e o 5 tá mais ou menos aqui, ó. Aqui é a metade do lado desse triângulo. Então a reta tem que ser 90 graus, fazer o ângulo de 90 graus e passar bem no meio. Como essa reta aqui, ela vai passar exatamente no meio do 10, então tem que ser 5, né? Aqui, ó, isso aqui tem uma altura 5. E como essa reta ela é uma reta na horizontal, então ela é uma reta y igual a 5. Então eu já sei, obrigatoriamente, olha aqui já uma dica que eu vou dar para vocês, ó. Eu já sei que para encontrar o circuncentro, as retas não teriam que se cruzar, e elas têm que se cruzar exatamente, essa retinha verdinha, ela tem que se cruzar com outra reta, e ela, obrigatoriamente, como ela é constante, ela tem que ter um y igual a 5. Então, se você lembrasse disso, já daria para marcar o item A, porque é o único item que o y é 5. Pegou a visão, pegou a dicasinha aí do Natanzinho? Era isso que eu faria para resolver essa questão de maneira mais rápida. Mas aqui o foco é mostrar para vocês a resolução mesmo completa, né? Então agora eu vou mostrar para vocês a outra parte. Como é que a gente faz, Natan, para achar a outra parte? Procura exatamente o meio desse ladinho, do lado XY. Natan, quem é o meio, né? Já que aqui é uma reta na diagonal. Pega a coordenadazinha X, que é 2 e 0. Pega a coordenadazinha Y, que é menos 2 e 4. E calcula o ponto médio. Vou botar aqui, ó, ponto médio entre x e y. Ponto médio, Nathan, vai ser quanto? Dá pra fazer mais uma vez, ó. A gente pode fazer de cabeça, tá certo? Ó. Seria quanto? Ó? 2 com menos 2 dá 0. 0 dividido por 2 dá 0. 0 somado com 4. 4. 4 dividido para 2 é 2. Mais uma vez, ó, média aritmética dos pontos. Então, cadê esse ponto? Tá aqui, ó, na coordenada 0 e 2, aqui, ó. Aqui é o meiozinho dela. Então, já sei que vai ser uma reta, mais uma vez, uma reta que vai passar pelo ponto médio, vai seguir e formar um ângulo de 90 graus aqui, ó. Isso é a mediatriz. Aí você tá vendo que ela se cruzou exatamente aqui, ó. Nesse local aqui é o circuncentro. Certo? Que ele cita aí no texto, ó. Circuncentro é o encontro das mediatrizes. Natan, beleza. Como eu disse, ó, como elas têm que se cruzar nesse pontinho aqui, vou até pintar de outra cor. Para você lembrar que é daqui que ele está se referindo na questão. Certo? Ó. Como é que eu faço para achar o x igual a 3? Aí você tem que lembrar de outro detalhe da geometria analítica, que é o quê? Quando duas retas se cruzam e formam ângulos de 90 graus, o produto dos coeficientes angulares é sempre igual a menos 1. E onde é que tem isso, Natan? Tem aqui, ó. Vamos lá. Você está vendo que essa retinha aqui, ela faz com essa retinha aqui um ângulo de 90 graus, né? Então, se eu achar qual é o coeficiente angular dessa reta que eu pintei de azul, ó, tá, vamos colocar assim, ó, reta, agora é a reta XY, tá? Eu vou calcular o coeficiente angular, que a fórmula é ΔY sobre ΔX, tá certo? Então, vamos lá, ó, fazendo aqui, variação do Y primeiro, ó, de 0 até 4, 0 menos 4, e do X, ó, do 2 até o menos 2. Isso aqui dá quanto? Isso aqui dá menos 4 em cima e aqui dá 4 embaixo. Então, o coeficiente angular dessa reta XY é menos 1. Só que, mais uma vez, ó, como a gente tem um perpendicular, o produto de uma pela outra tem que ser menos 1. Se eu já sei que um coeficiente é menos 1, então qual é o outro coeficiente? O outro coeficiente tem que ser 1. Então, essa retinha aqui, ó, essa retinha aqui, que é justamente a que vai cruzar lá no circuncentro, ela obrigatoriamente tem coeficiente angular 1.
Natan, e o coeficiente linear? Você está vendo que ela vai cruzar exatamente nesse ponto aqui, que era 2. Coeficiente linear é 2. Então, essa reta azul que eu passei aí é a reta x mais 2. Como essa daqui vai se cruzar com essa, então eu posso só substituir, né? Ó, jogo 5 aqui. E aí, o que a gente vai ter quando substituir? Como y é igual a 5, substituindo, eu vou ter 5 é igual a x mais 2. Por isso, o meu x é 3, que é o gabarito letra A. Então, aqui a localização aqui, ó, desse pontinho é o x3 e o y5. É o circuncentro, gabarito aí da minha questão 19, tá bom? Então, seria esse raciocínio que a gente teria que usar. Uma questão realmente bem difícil, né? Se a gente analisar direitinho. Não é uma questão fácil. E, como eu disse, tinha que ter muita informação teórica e prática para você colocar, né, todas essas resoluções e todas essas ideias aqui, tá certo? Espero que vocês tenham compreendido. Tentei explicar aqui o máximo para vocês compreenderem, ok? Questão 20, essa aqui é questão fácil. Ele diz assim, ó, se o valor de x maior que 1 satisfaz a equação. Ele colocou log na base x, 2x mais 3 igual a 2. X é o resultado dessa equação. X ele é maior do que 1, né? A condição de existência do logaritmo, né? E aí, pessoal, antes de eu ler o restante da questão, bora resolver a equação. Como a gente resolve, Nathan? Sempre fazendo o movimento, ó, de baixo para cima. Então ficou o quê, ó? X ao quadrado é igual a 2x mais 3. Nathan, outra equação do segundo grau? Outra equação do segundo grau. Você adora colocar a equação do segundo grau para você perder tempo fazendo delta e bhaskara. Ou então você ganhar tempo fazendo soma e produto. Organizando, a gente tem, ó, a equação desse jeitinho aqui, ó. Por soma e produto, quem são as raízes? Por soma e produto, a soma tem que ser 2, o produto tem que ser menos 3. Então ia ficar, ó, menos 3. Desculpa, 3 e menos 1. Tá? A soma dando 2, o produto dando menos 3. Então aqui são as minhas duas raízes que nós temos aqui. E olha o que ele fala depois. Já que, ó, x tem que ser maior do que 1, né? Então isso aqui, ó, tá anulada, não serve. Então quem é o x? O x é 3. E ele diz, ó, se esse valor de x é o total de pessoas que estão aguardando para entrar no cinema, qual a quantidade de maneiras diferentes para organizar essas pessoas na fila? Eu tenho 3 pessoas em uma fila. E eu quero organizar essas 3 pessoas, ou seja, eu só vou permutar entre elas. Então isso é mais conhecido como 3 fatorial, que é igual a 6. Gabarito aí pra gente é o item C. Aqui é a questão 20, tá certo? Tranquila, né, a questão? Mais uma da OS que tinha que ter esse raciocínio exato como eu estou mostrando aqui para vocês. Beleza? A gente vai para a questão agora 21. Questão 21 vai dizer o que para a gente? Ó? Uma esfera está circunscrita a um cone. Ó? A esfera está por fora do cone. Desenha a esfera. Que é a esfera. Desenha um cone. Nathan, onde é que eu coloco o cone? Um pouco em cima, na metade? Se a gente notar no texto, ele não diz nada a respeito. Então, como ele não diz nada, significa que ela está simplesmente até lá embaixo. Então, ó, vou colocar o cone dentro e ele deixa bem claro que o cone é um cone equilátero. Então, ele tem que ficar, tipo, bem aberto, digamos assim, ó. Seria mais ou menos assim, certo? O cone dentro da esfera. E já que esse cone é equilátero, até a nota te ajuda aqui, ó. O cone equilátero diz o quê? É um triângulo equilátero quando você está olhando para ele de frente. Quando eu estou olhando para o cone equilátero de frente, é um triângulo equilátero. Que todos os lados são iguais. Só que isso aqui, ó, é 2R, né? Que é justamente a junção dos dois raios da base. E como é equilátero, aqui é geratriz. Ou seja, a geratriz é igual ao diâmetro. Foi o que ele falou aqui, ó. A geratriz é igual ao diâmetro. Então, basicamente era isso. Como ele disse que a medida do raio do cone era 2 raios de 3, então a gente já tinha essa informaçãozinha aqui, ó. Atenção. Olha aqui, ó. Eu já sabia que isso aqui, essa medidazinha verde, ela vale 2 raios de 3. Como aqui é 2 raios de 3, tudo vai ser
4 raiz de 3, porque é o dobro do raio, né? Então, aqui também é 4 raiz de 3. E vocês sabem que quando a gente tem esse triângulo equilátero, ele é um triângulo que aqui é 60 e lá em cima é 30, ó. 30, 60, 90, triângulo importantíssimo, né? E ele obedece àquele padrão, que é o padrão que, Nathan? L, 2L, L raiz de 3. Então, esse aqui, ó, é o L. Esse aqui é o 2L. Então, a altura vai ser L raiz de 3. Então, a altura, vou botar assim, a altura é L raiz de 3. Como a altura a gente tem que o L é 2 raiz de 3, vai ficar 2 raiz de 3 vezes raiz de 3. A altura é 6. Do cone, tudo é 6. Só que aí agora vem um detalhe para a gente lembrar do triângulo equilátero. Que é o quê? Vocês estão vendo que eu tenho esse pedacinho aqui de preto e esse pedação aqui, ó. Até esses pedaços são iguais? Não são iguais. Sempre um é 1/3 e o outro é 2/3. O pedaço maior, 2/3 da altura. E o pedaço menor, 1/3. Em outras palavras, um é o dobro do outro. Se o total é 6, então eu posso afirmar que isso aqui é 4 e esse aqui é 2. 1/3 de 6, 2/3 de 6. Olhando para esse desenho, quem é o raio da esfera? O raio da esfera é o 4, que ele sai ali do centro, né, e vai até a bordazinha da esfera. Então eu já sabia que o raio da esfera era 4. E qual era a questão? O que ele perguntou? Qual o volume da esfera? O volume da esfera, a fórmula, né, é 4πr ao cubo sobre 3. Então ficou 4π4 ao cubo sobre 3, tá certo? E aí quando a gente faz isso aqui vai dar 256 π sobre 3. Gabarito aí pra gente é a letrinha D. Aqui, tranquilo, né? A questão, assim, apesar de ter todas as informações, é mais uma, né? Mas assim, dentro do padrão da UES, esse triângulo 30, 60 e 90 sempre a gente tem nas provas. Então, tipo, não é uma surpresa. Acho que a surpresa maior ficaria só pelo fato de ter colocado sólidos inscritos e ser um cone dentro da esfera, que eu acredito que não tinha caído nos últimos vestibulares da UES esse tipo de situação. Já tinha aparecido cubo com esfera, já tinha aparecido cone dentro de um cubo, mas cone com esfera, não lembro especificamente quando foi que caiu, eu não lembro de ter caído de primeira fase esse tipo de situação. Tá certo? Mas, mais uma vez, tentei deixar aqui o máximo explicadinho para que vocês pudessem compreender essa questão 21, tá certo? Questão 22, ele diz assim, ó, última questão, né? A última questão, a Universidade AMR está promovendo um evento científico e disponibilizou 7 salas para apresentações. Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 26 inscritos. Qual é a menor quantidade de alunos que eu preciso ter que garante, acho que a palavra-chave da questão é o garante, que garante que pelo menos uma sala tem 4 ou mais alunos? Eu preciso de quantos para garantir que a gente vai ter uma sala, pelo menos uma sala, com 4 alunos? E aí, pessoal, essa questão aqui a gente chama ela, né, de princípio da casa dos pombos, né, que você vai distribuindo, imaginando sempre o pior. Como assim, Natão, o pior? Vamos lá, eu tenho 26 ao todo. Então, se eu distribuir cada um para uma sala, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Distribuir um para cada sala. Depois eu vou pegar mais 7, distribuir, e na pior das hipóteses, tem um em cada sala. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Já foram 14 pessoas. Olha os itens, né? Ó, na casa dos 20. Natan, distribui mais 7 pessoas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora eu já tenho 21 pessoas. E eu estou fazendo o pior caso possível, é que na hora que eu for distribuindo essas pessoas para todas essas salas. E aí agora eu vou fazer a nova distribuição. Quando eu começo de novo, eu começo aqui, ó, 1. E aí eu já posso garantir que com 22 pessoas, pelo menos uma sala tem 4
ou mais, né, que foi justamente o que ele colocou aí. O que que me garante? Basta eu ter 22 pessoas. É igual aquela historinha do aniversário, né? Quantas pessoas, no mínimo, eu preciso ter aqui comigo que posso me garantir que cada uma delas aniversaria em 2 meses juntas. Natan, se eu tiver 12 pessoas, eu posso garantir que existem 2 pessoas que comemoram aniversário juntas? Não, se eu tiver 12, na pior das hipóteses, cada um faz um aniversário em cada mês. Agora, se eu tiver 13, eu posso garantir que vai ter pelo menos uma repetição. É esse o raciocínio do princípio da Casa dos Pombos, tá certo? Pessoal, essa provinha aí está resolvida. Espero que vocês tenham compreendido, tá certo? E aqui eu finalizo a resolução da prova da UES, na qual eu considero sim uma prova difícil perante o comparativo, né, com os outros anos, tá certo? Forte abraço e até a próxima. Valeu!